Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder voltar aqui mais uma vez, estar com os irmãos aqui de Formosa, Brasília ou de outros lugares que se encontrem aqui essa noite, e sabemos que certamente o Senhor vai ser conosco, vai agraciar-nos nesse momento como Ele sempre é gracioso, Ele sempre supera a nossa expectativa. Conforme os irmãos já oraram, que toda a nossa expectativa esteja nele mesmo, porque só Ele é que tem palavras de vida eterna, só Ele que pode edificar a sua vida no nosso interior. Só Ele que pode fazer com que o aumento do que vem dele se expanda em nós, como plenitude dele que foi dado como cabeça. Porque nós somos a sua plenitude, ou o seu aumento, dele que enche tudo em todas as coisas. Então, o sentimento que eu tenho de repartir com os irmãos nesses dias, se o Senhor me conduzir aqui a estar falando, lembrando que o Espírito Santo, nós estamos abertos a Ele, se Ele quiser usar qualquer irmão também entre nós estamos abertos ao que Ele quiser fazer, o que importa é que Ele faça. Até mesmo o menorzinho, mais jovenzinho dos irmãos, se Ele quiser usar, Ele tem a liberdade de fazer isso. O que nós queremos é que Ele produza algo em nós, né? Mas no que tange a mim, o sentimento que eu tenho de repartir com os irmãos é com relação à nossa santificação e à glória futura. No último encontro que nós tivemos aqui, eu lembro que nós começamos a falar sobre o reino milenar, algumas coisas sobre a vinda do Senhor e o milênio. E o irmão Wagner depois chegou para mim e falou assim: ô irmão, você foi até na beirinha ali do aspecto celestial do milênio e parou no aspecto terreno. E a gente estava querendo saber qual que era a nossa porção, né? Nós que não somos dos judeus, nós que somos dos vencedores neotestamentários da igreja, nós que estamos sendo, aliás, preparados para isso, né? E eu falei, olha, quem sabe de uma próxima, né? E os irmãos que têm acompanhado os trabalhos que a gente tem feito, pela graça do Senhor, eu tenho recebido muitos pedidos, muitas dúvidas de irmãos de vários lugares do Brasil e de fora também, porque essa palavra é sobre o reino, irmãos, é a palavra para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Já que, como o irmão Atmani, penso que disse bem, de modo acertado, que o fim dessa era não viria enquanto a verdade do reino não fosse conhecida. E quando nós estudamos os movimentos de Deus na história da igreja, edificando esse processo de edificação histórica, nós vemos que a tipologia da edificação do tabernáculo seguiu a mesma, linha da economia de Deus, da grande edificação de Deus ao longo dos séculos. E eu fico maravilhado com isso, porque isso não pode ser produzido por homens. Não foi pessoas que se reuniram e olharam e falaram, olha, aqui tem um tabernáculo, aqui tem um templo, e ele tem uma ordem de edificação, e vamos tratar desses assuntos também no seio da igreja e na história. Isso tem que ser coisa do Espírito Santo. Nós começamos vendo o tabernáculo com a mobília principal e central sendo enfatizada, a Arca do Pacto. E nós terminamos com a casa sendo enchida da glória visível de Deus. Olha, o que é isso? Isso é o processo da edificação da igreja. Tudo começa com Cristo e converge para Cristo. Mas esse Cristo, que em si é o testemunho de Deus, ele se consuma na casa de Deus sendo glorificado. Ou seja, a vinda visível do Senhor Jesus, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, para ser glorificado não pelos seus santos, mas em seus santos, e ser admirado em todo aquele que creu. Então nós estamos falando aqui de um processo de edificação histórica. Nós começamos com a pessoa de Cristo, Cristo é divino, humano, esse foi os assuntos principais dos primeiros 3 séculos na história da igreja, porque como o tabernáculo começa por aí, a edificação histórica da igreja tem que começar por aí. Mas depois da arca, você tem aquele propiciatório. E já lá pela Idade Média, você vê aqueles irmãos sendo inquietados no coração pelo Espírito Santo para falar do que é a obra do Senhor Jesus.
E foi lá, na Idade Média, que Anselmo de Cantuária escreve aquele livro Cor Deum, porque Deus se fez homem, mostrando um aspecto da expiação que não havia sido conhecido até então. Eles falavam muito sobre a pessoa do Senhor, sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coexistência, coinerência, falavam da geração eterna do Logos, falavam da pessoa do Espírito Santo, da humanidade perfeita de Cristo, já ali pelo ano 400, no Concílio de Calcedônia, mas foi só de 800 para frente. Veja como é que o Espírito Santo é paciente, que ele começou a trazer luz do significado da segunda mobília do tabernáculo. Depois de falar de Cristo, deve-se conhecer a obra de Cristo. E então Anselmo começou a ter luz acerca disso. E a coisa foi avançando, irmãos. Mas quando o tabernáculo está pronto, quando diz que Moisés fez todas as coisas conforme o modelo que o Senhor havia mostrado, qual é o acontecimento ápice? Então, tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo e de ungí-lo, a glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, o que é isso? Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é Cristo na igreja, sendo admirado em todo aquele que creu na sua segunda vinda. Então, o assunto da segunda vinda, o assunto da glória visível de Deus se manifestando, é o assunto final no processo da edificação da casa de Deus. Só que quando você acompanha a história da igreja, esse assunto só foi trazido à tona depois que os outros assuntos já tinham sido lançados, há cerca de 200 anos atrás. O que indica, irmãos, se você fizer o acompanhamento da tipologia e da história, que realmente nós chegamos na última grande verdade que o Espírito Santo restaurou no meio do povo de Deus. O anseio pela vinda do Senhor Jesus. Porque não resta mais nada do que tange a edificação para ele restaurar. Nós temos que crescer nesse processo que ele já deu, mas ele já fez todas as coisas e agora está esperando com que nós possamos reagir, nós possamos estar como noiva adornada, sendo parte dos seus vencedores, para que ele possa encerrar essa era, irmãos. Eu fico maravilhado de estar vivendo nesse tempo. E que o Senhor alcance em nós resposta no nosso coração. Porque certamente ele vai encerrar essa era. E ele vai produzir os seus vencedores. Quer sejamos contados, quer não. Mas o nosso desejo é que nós sejamos contados. Então, o meu desejo é falar um pouco sobre a santificação e a glória futura. A nossa glória futura. Eu tinha citado para os irmãos o texto de 1 João, capítulo 3. Primeira João 3. Eu estou lendo na versão textual, na BTX. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Na verdade, do 1 ao 3, né? Aqui diz assim: vede que classe de amor. A Bíblia textual põe uma exclamação. Vede que classe de amor. Que grande amor o Pai nos há concedido, que sejamos chamados filhos de Deus. E o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque tão pouco o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se há manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele for manifestado, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como é. E todo o que tem esta esperança nele, se purifica a si mesmo, como ele é puro. Amém. Eu queria ainda orar mais uma vez, antes da gente continuar, que os irmãos possam também me auxiliar em oração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos.
Nós contamos com a sua assistência, com o teu Espírito, Senhor. Apesar de nós, o Senhor nos quer e nos usa, Senhor. Obrigado porque o Senhor não despreza, Senhor, a torcida que fumega e nem esmaga a cana que está rachada. O Senhor é um servo que não despreza quem já não serve. O Senhor é o servo, o companheiro de Javé. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por insistir conosco. Obrigado, Senhor, por sempre com paciência nos estimular, Senhor, pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa continuar realmente falando conosco. Abençoa, Senhor, esse tempo. Confiamos tudo nas Suas mãos, nossa condição humana. Confiamos que o Senhor tem algo a falar com o nosso coração. Afasta o inimigo, Senhor. Envergonha-o e glorifica a Ti mesmo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, antes de falar sobre a questão da santificação, que eu quero me deter principalmente no texto de Hebreus para isso, eu queria começar hoje com uma introdução falando sobre a base da nossa vitória e da nossa santificação para sermos vencedores está na vitória do próprio Cristo. E o que significou Cristo ter vencido em carne? E toda a provisão que Ele fez por meio da sua vitória. Aí, se possível, amanhã nós vamos entrar no texto de Hebreus para falar sobre a carreira cristã, né, sobre a santificação. Nós vamos ver que o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, ele usa dois exemplos. Ele fala tanto do pai na casa, como do instrutor no ginásio. E depois ele vai falar de três grandes perigos que nos impedem de avançar na santificação com vistas ao prêmio do galardão da glória futura. E se o Senhor permitir, talvez na penúltima e última sessão, nós vamos falar sobre o corpo de glória, em 1 Coríntios 15, sobre o aspecto da glória vindoura e sobre a dimensão celestial do milênio. Isso nós vamos fazer se o Senhor assim permitir. Vamos falar igual o autor de Hebreus. Isso faremos se Deus permitir. Né? Mas é o que nós queremos. Eu queria que os irmãos pudessem voltar comigo alguns versículos. Eu sei que aqui muitas coisas que nós vamos falar, muitos irmãos já conhecem, mas nós estamos diante do Senhor, o Espírito Santo pode nos tocar com a palavra de novo. Então vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, versículo 7. Quando nessa segunda toledote aqui, nessa segunda tábua de registro, começa a ser narrado a criação do homem, conforme o próprio Adão narrou. Então começa no versículo 7 dizendo: E do pó do solo formou Elohim ao homem. Eu estou lendo a versão textual. E insuflou em suas narinas fôlego de vida, e o homem chegou a ser alma vivente. Vamos também no capítulo 5, versículo 1. Esta é a escritura da genealogia do homem. No dia em que Elohim criou o homem, fê-lo à imagem de Elohim. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E no dia em que foram criados, chamou-os de Adão. Versículo 3. E Adão havia vivido 130 anos quando gerou a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Vamos parar um pouquinho por aqui. Quando Deus cria o homem, no versículo 7 do capítulo 2, nós vemos que ele plasmou o homem do pó da terra. É daí que vem a palavra hebraica Adama, terra vermelha, pó vermelho. Deus plasmou o corpo do homem e insuflou nas narinas o fôlego de vidas, que a palavra hebraica é no plural. Fôlego de vidas, não só vida, mas é vidas.
Esse fôlego que Deus soprou, eu sei que tem alguns irmãos na história da igreja que vão falar que o homem é dicotômico, tem duas partes só, não é tricotômica, mas quando nós vamos na própria palavra, e como o irmão Gino sempre costuma falar, deixemos a palavra nos corrigir, né? Não vamos querer nós corrigir a palavra. A palavra de Deus, ela fala de 3 partes na composição do homem. Então, irmãos, o homem foi formado do pó da terra, o corpo, o exterior, e Deus soprou, insuflou para dentro desse corpo o fôlego de vidas. Por que vidas no plural? Porque esse fôlego, esse alento vivo, quando ele entrou dentro do homem, se você pega um dicionário básico de grego e hebraico, como o dicionário do Dr. Wein, ele tem pelo menos 8 verbetes com relação à palavra espírito. Nem todas as palavras espírito da Bíblia se referem a espírito humano. Às vezes vai se referir a alento, sopro. Às vezes está se referindo à respiração das narinas. E às vezes está se referindo ao alento de Deus soprado. Só que veja que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é o Deus vivo. E Deus é inerentemente vivo. E tudo que está em Deus é tão vivo quanto Deus. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte. Nós dizemos assim que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é justo, que Deus é santo. Mas em Deus, os atributos de Deus não são diferentes do próprio Deus. Os atributos de Deus não são algo que Deus recebe como qualidade, sendo ele uma pessoa, ele tendo uma qualidade. Tudo que Deus tem como perfeição é o próprio Deus. Então também, como Deus é o Deus vivo e Deus é vida, tudo que sai de forma inerente de Deus é vivo. Quando Deus sopra o fôlego de vidas para dentro do homem, esse fôlego que sai é vivo em si mesmo. E ele entra para dentro do homem. Por isso que Zacarias capítulo 12, versículo 1, na versão da Septuaginta, no texto pré-massorético, fala que Deus plasmou, ou como que ele fez um design, ele plasmou dentro do homem o seu espírito como um órgão vivo, vital, que constitui a maneira do homem contatar as coisas eternas. Não era só um sopro, como eu sopro aqui e passou. Não, é um sopro, mas como sai de Deus, é vivo em si mesmo. E quando esse sopro vivo entra naquele corpo de barro, do contato do corpo com o sopro vivo surge uma terceira parte entre o espírito e o corpo, que é a alma vivente. Por que é a alma vivente? Porque, de acordo com a construção hebraica do texto, esse fôlego de vidas que entrou no mais profundo do homem, plasmou um lugar, um veículo, um órgão para ele contatar as coisas eternas. Esse mesmo como do interior do homem, que é o espírito humano, que foi plasmado pelo sopro vivo. Quando o sopro vivo entrou e plasmou isso dentro do homem, confirma Zacarias 12:1, mas não na versão da João Ferreira, que fala que ele formou o espírito do homem, não, a ideia ali é que ele modelou perfeitamente, como um cômodo específico, plasmou o espírito do homem dentro dele. Esse espírito, ele é vivo agora porque ele veio do sopro vivo. E ele mantém a alma integrada, existindo de forma imortal. Portanto, a alma também é viva, por causa que o alento pulsar de vida do Espírito mantém a alma existindo viva também. Sabe por que quando eu e você, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, sabe por que nós somos imortais depois da morte? Por que nossa alma não esfacela? E a doutrina do sono da alma, então, é um engano? Porque por causa do sopro vivo, o sopro vivo de Deus não pode ser destruído. Esse Neshama Hashim não pode ser destruído. Quando esse sopro entrou lá dentro e plasmou esse órgão é imortal, porque é vivo como Deus é vivo. Irmãos, que coisa preciosa. Eu e você temos, como dizia o nosso irmão Nesli, a chave da economia eterna de Deus bem no nosso interior. O que é isso? O nosso espírito humano. Esse espírito humano, ele é vivo, como um alento vivo. E o que ele faz? Ele faz com que sua alma seja integrada e sustentada mesmo depois que o seu corpo morre. É por causa disso que a sua alma não se esfacela, você não tem o sono da alma. As almas permanecem conscientes. É por isso que a alma pode ter
como por exemplo o fenômeno do alto fluxo do pensamento. Uma das coisas, por exemplo, que o nosso irmão Augusto Cury, né, ele falava lá atrás, que incomodava ele era o seguinte: se o cérebro é químico, como que ele produz pensamentos criativos? Os irmãos param para pensar? Química é matemática. E matemática é uma coisa que produz sempre o mesmo resultado. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O que vira? Água. Pode fazer quantas vezes você vai dar água. Mas o cérebro é químico, ele tem fórmulas químicas que produzem os tecidos, os neurônios. E todavia, o pensamento tem criatividade. Você não produz algo monótono o tempo todo na sua cabeça. Da onde vem o alto fluxo do pensamento que você não pode nem parar? Da onde vem a criatividade, os insights, a percepção, a sabedoria? É isso que Jó fala em Jó 38. Na verdade, há um espírito dentro do homem. E o sopro de El Shaddai o torna sábio. Irmãos, nós somos criados de forma magnífica, porque Deus tem um propósito com o homem. Deus destinou o homem à glória. Deus destinou o homem a ser aquele canal pelo qual ele vai exibir a sua glória nesse universo. Mas nós sabemos, o homem foi criado dessa forma. Todavia a coisa não ficou assim. O espírito, que era criado para conter as coisas divinas e também ter contato com as realidades eternas e divinas. A alma deveria servir como um veículo entre as coisas do mundo físico para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo físico, mas não deveria ser ela mesma senhora de si. E o corpo deveria ser só como um mordomo, deveria trabalhar, servindo as coisas que o homem percebia no espírito, conduzia pela alma e se expressava por meio do corpo. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? As funções do espírito do homem ficam mortas. Eu estou correndo um pouquinho porque eu sei que os irmãos, muitos aqui já conhecem tudo isso. Mas se quiserem saber, tem muita literatura já publicada sobre esse assunto, graças a Deus. As funções do espírito do homem ficam mortas. A carne do homem, o corpo do homem, se torna caído e passa a habitar no seu corpo o pecado. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. A alma não foi feita para se conduzir sem a dependência do espírito humano, por meio do qual o homem tinha comunhão com Deus. E aí o que acontece? A alma, que é mente, vontade, emoção, a sua personalidade, o seu ego, começa a se autodesenvolver sozinha. Só que ela foi feita para ficar na dependência do Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Ela não foi feita para isso. Então, quando ela começa a se desenvolver dessa forma, ela vai se tornando suscetível àquele poder alienado de Deus que reside nos membros da nossa carne. E sabe como é que a Bíblia vai chamar esse processo? Por isso que eu falei para a gente ler o capítulo 5, versículo 1 e 2. Lá diz que Adão gerou um filho segundo a sua imagem. Já não era mais a imagem de Deus. Por quê? Porque agora o homem ficou torto. E toda a raça se entortou nele. Então tudo que vai sair de Adão vai sair danificado. E aí o que acontece? Essa alma, esse eu da nossa parte, não tem mais o espírito para dar a ele as coisas de valor eterno, de peso eterno que realmente importam, porque o espírito está adormecido. A única coisa que ficou morto, na verdade, que ficou preservado pela graça soberana de Deus, foi a consciência, senão nós teríamos virado demônio. Nós não teríamos nenhuma diferença dos demônios. Então a consciência continuou funcionando. Na verdade, ela foi reforçada por causa da queda. Ela estava ali presente, mas não se manifestava. Depois da queda, aquilo começou a acusar o homem. E o homem foi restringido pela consciência. Mas, irmãos, olha que coisa impressionante. O homem cai e a alma começa a ser guiada, porque ela não tem mais o espírito para bancar as necessidades mais profundas dela, que ela devia encontrar no próprio espírito em comunhão com Deus. Ela começa a ir atrás dos prazeres sensitivos, porque se ela não tem mais o que é eterno, ela começa a se apegar ao que é externo. E ela vai se tornando uma alma terrena. Agora vamos ver uma coisa impressionante aqui. Essa alma, que vai se tornando cada vez mais alienada das coisas espirituais e pendente para as coisas do corpo e da matéria e da queda,
ela vai se tornando uma alma carnal. E aí sabe o que Deus passa a dizer quando o homem está totalmente misturado com os prazeres e as paixões? Paixões, o que é paixão, irmão? Paixão é um desejo controlador por coisa ou pessoa. Paixão é um poder, uma força interior que te domina, com o qual você não tem poder para lidar. E no nosso corpo caído estão, já que nós perdemos, entenda assim, quando o espírito humano foi amortecido, nós perdemos o senso do que é eterno. Nós perdemos o senso, irmãos, está entendendo? De coisas eternas, coisas divinas, coisas espirituais. Nós perdemos isso. Só que a alma foi criada para ter satisfação e encontrar o sentido. A logoterapia já fala que a busca mais profunda do homem é a busca pelo sentido. Que o homem que não tem sentido perdeu tudo. O sentido. Qual o sentido? Como ela não tem o sentido eterno, que é a única coisa que pode satisfazer a sua existência eterna, ela começa a se voltar para qualquer coisa. E ela vai se voltando para os prazeres que são temporais e terrenos. E ela vai se tornando escrava desses impulsos que estão na carne. Aí Deus vai dizer em Gênesis 6, vamos lá em Gênesis 6, versículo 3 agora. O homem é o quê? Uma alma vivente. Ele é uma alma. Tem irmãos que falam assim, não, nós somos um espírito. Não, não somos espírito, não, irmão. Espírito é anjo. Anjo é espírito, demônio é espírito, você não é espírito, não. Você é uma alma que tem um espírito e está em um corpo. Entendeu? A Bíblia nunca chama os homens de espíritos. A Bíblia diz que os homens são almas. Almas. Havia 75 almas que desceram ao Egito. Toda vez que a Bíblia se refere aos homens, ela chama ele de almas, almas, almas. Nós somos almas. Só que olha que interessante, por causa, irmãos, que quando a alma se isolou do contato com o Espírito, ela ficou escrava dos prazeres, porque ela precisa encontrar um sentido. E ela fica escrava das coisas que começam a militar na nossa carne, no nosso corpo caído, ela vai se fundindo com essa sensitividade da carne, com isso que é chamado de animalidade. É por isso que em algumas versões a palavra homem psíquico é homem natural, que também é traduzido por animal. A palavra animal vem da palavra anima, que vem da palavra alma, que vem da palavra psique, ou que é animado. Está dando para entender? Então por que os homens na ciência até falam que nós somos animais? Por causa do anima, da alma, do psique. Mas esse psique agora está fundido com os prazeres de impulsos do nosso corpo. E nós estamos escravos desses prazeres que estão militando no nosso corpo. Nós vivemos pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que entendemos. Isso a Bíblia chama de carne. A carne nesse sentido é a alma escrava das paixões que estão no nosso corpo. A alma está confundida, ela se torna, na verdade, fundida com isso aos olhos de Deus. A ponto de esse homem que é uma alma, Deus dizer que agora ele é carne. Isso é o que acontece em Gênesis 3. À medida que a alma vai se tornando escrava das coisas mais fracas, mais transitórias, mais materiais, mais... Irmãos, eu não tenho palavras para poder impressionar vocês. Eu queria que o Espírito Santo, eu peço a Ele que Ele dê graça para isso. Porque nós não sabemos, só à medida que a gente for crescendo em Cristo, nós vamos entendendo o quanto nós perdemos em Adão. E o quanto nós recuperamos em Cristo. Nós estávamos, no tempo de Noé, a humanidade chegou ao nível da animalidade. Como é que reagem os animais? Os animais reagem por instinto, da seguinte forma. É gostoso? Eu me aproximo. O cachorrinho, a comida é gostosa, ele vai lá e come. Se você fizer algum sofrimento para ele se retrai. Como é que é a humanidade? No seu nível mais baixo, o homem vive para comer, beber, procriar e sentir prazer. Nada diferente do seu cachorrinho. Você está entendendo que quando Deus diz que o homem é carne, é porque a alma que foi criada com o objetivo sublime de viver para as coisas eternas do Espírito, está agora reduzida aos instintos corporais como os animais.
É por isso que Deus está chamando ela de carne. O homem não era carne, irmãos, nesse sentido. Eu não estou dizendo que o homem não tinha um corpo de carne, os irmãos estão entendendo, né? Eu estou dizendo que Deus não considerava o homem carne. Quando a queda vai se aprofundando num nível de animalidade, de materialismo sensitivo, só sensitivo e instintivo, Deus fala, agora o homem é carne. Porque essa alma está quase desaparecida. Ele está quase agindo só por instinto, como os animais. É isso que vai acontecer em Gênesis. E os irmãos vão entender por que eu estou falando isso aqui. Eu quero chegar no ponto, se o Senhor assim permitir, de mostrar para os irmãos que a base da nossa santificação e da nossa vitória é a vitória de Cristo em carne, que reverteu tudo isso. E nós vamos entender o privilégio que temos de agora, irmãos, podermos viver uma vida neste corpo aqui, que foi o mesmo que o nosso Senhor assumiu, e expressá-lo vitoriosamente. À luz disso, depois nós vamos percorrer os outros assuntos. Mas vamos aqui, ó. Tá dando para os irmãos acompanhar, irmãos? Eu não quero parecer aqui um pregador, nem só um palestrante, nada. É que o Senhor possa nos ajudar. Cada irmão, qualquer irmão aqui é livre para interromper, para perguntar, para dizer que não entendeu. A gente vamos aprendendo do Senhor aqui juntos. Tá? Porque nós queremos aprender do Senhor. O que importa é que Ele nos esclareça e nos ilumine. No capítulo 6, então, versículo 3. O que diz aí? Quando aquela iniquidade, aquela maldade começou a reinar sobre a terra, quando os próprios espíritos dos ares começaram a se misturar de forma promíscua com o homem e ensiná-lo cada vez mais a se animalizar e a perverter a honra e a dignidade, Deus olha e fala, versículo 3, e disse Adonai Elohim, não permanecerá meu espírito com estes homens para sempre, porque são carne. Os irmãos estão entendendo em que sentido o homem é carne? A alma está totalmente escrava e misturada com a sensitividade da alma, da carne, dos impulsos carnais. Então agora o homem é carne. O homem que era alma vivente, parece que nem alma ele tem mais, parece que ele é um pedaço de carne ambulante. Não está muito diferente da sociedade que nós estamos vivendo. Nós realmente chegamos novamente aos dias de Noé. Aos dias de Noé. É nesse contexto aqui que se casavam e davam-se casamento. Só viviam para as coisas que são desse tempo, dessa vida, dessa matéria. Procriar, sentir prazer, comer e beber. Parece que não há nenhum sentido, não há transcendência, não há mais nada além da vida. Irmãos, todo o tempo o mundo foi caído, foi mal, mas igual os dias de Noé, igual os nossos dias, não tem. Nós somos o tempo específico do retorno aos dias de Noé, nesse sentido. As músicas é só para promover a sensualidade. Qual outro tema que existe nas músicas cantadas no mundo? Eu não estou fazendo propaganda de música aqui, mas antigamente você ainda conseguia ouvir uma valsa, alguma música, alguma coisa que tinha algum conteúdo. Hoje as pessoas fazem uma música, um ritmo sensual, já estoura. É fama. Não precisa ter letra, não precisa ter poesia, não precisa ter métrica, não precisa ter nada. É só promover a sensitividade, o que você toca. A picância da carne. Irmãos, não está diferente. Não está diferente. Nós chegamos aos dias de Noé. O homem é carne. Então, quando Deus fala que o homem é carne, é nesse sentido. E aí, irmãos, o que acontece? A Bíblia vai ter algumas expressões para o homem quando ele cai nessa situação. O homem caído, como Romanos 1 mostra que ele foi abandonado por Deus, porque ele primeiro abandonou a Deus, ele rejeitou ter Deus, então Deus o abandonou às disposições reprováveis do seu coração. Esse homem que vai caindo, se anulando cada vez mais o que tem de resquício de imagem divina nele, ele recebe alguns nomes que a Bíblia dá para o seu próprio estado nesse corpo caído. A Bíblia vai dizer que esse homem que é carne, e agora, semanticamente, a palavra carne vai passar a se referir ao homem caído por completo. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Então, o homem foi criado com dignidade, com uma alma vivente, a alma se tornou escrava dos vícios
e das paixões militantes. Aí Deus agora passa a dizer que esse homem é carne, o mundo gentil é abandonado à disposição reprovável. E aí quando o evangelho vem e Deus vai falar sobre o homem, a palavra carne passa a se referir ao homem caído por completo. Não só o corpo, a alma e o espírito, mas o espírito, a alma e o corpo por completo. Como que nós sabemos disso? Gálatas, capítulo 5. As obras da carne são conhecidas. E são o quê? Prostituição. Lascívia. O que é lascívia? Desejo sexual descontrolado. O que mais? Ele fala de glutonaria. Né? Essas são coisas que você faz com o quê? Com o corpo caído. Mas depois ele fala o quê? Feitiçaria. Idolatria. A feitiçaria é a prática de contatar espíritos. Isso você faz com o quê? Com o espírito. Não pensa que porque o espírito do homem está caído e morto, que os demônios não podem ativar isso para o lado deles. Então a feitiçaria também entra como obra da carne. Mas não é o espírito? Por que está chamando de carne? Porque carne, irmãos, está falando nesse contexto. Está falando de a prevalecência do que dá prazer a mim. Se eu sinto, se eu gosto, eu faço. E isso é a máxima de Satanás. Está dando para entender? E aí o que vai acontecer? Inimizades, iras, ciúmes. Como é que você pratica isso? Com a alma? Só que a Bíblia está chamando isso de carne também. A carne é a totalidade do homem caído. Olha só que coisa impressionante. Aí o Evangelho vem e vai mostrar para nós que nós, nessa condição caída, tripla, habitando num corpo onde esse mal reside e nos escraviza, a Bíblia dá um nome a esse corpo. A Bíblia vai chamar ele de corpo do pecado e de corpo desta morte. E também de corpo desta humilhação. São 3 termos que ela vai dar para o lugar onde o pecado reside. Porque Romanos 7, Paulo vai dizer que o pecado reside aonde? Nos nossos membros. E aí depois a Bíblia vai dizer, Romanos 6, ele vai chamar o corpo de corpo do que, irmãos? Do corpo do pecado. Ali como sendo o corpo a sede onde o pecado habita. E por meio do velho homem nos escraviza a pecar. Depois em Romanos 7, 27, lá no finalzinho, 24, 25, ele vai falar o quê? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois, em Filipenses 3, versículo 20 e 21, o que ele vai falar? Que nós aguardamos dos céus ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transfigurará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Por que eu estou dando ênfase a isso, irmãos? Porque é por causa do corpo caído, onde o pecado habita, onde os prazeres e impulsos reinam, com uma alma desgovernada da presença de Deus e do Espírito, que nós nos tornamos o que a Bíblia chama de carne, certo? E a vitória do pecado e de Satanás sobre nós começa, como diz o irmão Gino, agindo de fora para dentro. Deus, quando age em nós, age de dentro para fora. Satanás e o pecado agem de fora para dentro. O pecado está nos nossos membros e ele influencia a nossa alma e danifica o nosso espírito. Satanás também não pode atuar totalmente de dentro, ele tem que começar agindo de fora para dentro. Então Deus, até aquele gráfico do irmão Witness Lee na economia de Deus, Deus atua de dentro para fora. Satanás atua de fora para dentro. E o pecado é a mesma coisa. Agora olha que coisa impressionante, irmãos. Vamos ler um outro versículo. Eu já vou direto na questão do encargo principal, porque aí depois fica fácil de fluir. Mas os irmãos estão acompanhando até aqui, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3.
Na textual fala, porque o impossível para a lei, e por que era impossível para a lei? Paulo vai explicar. Já que era impotente por causa da carne, não é que a lei em si tem problema, é que a nossa carne não se submete à lei, e a lei não tem poder para modificá-la. Porque o que era impossível para a lei, já que era impotente por causa da carne, Deus, havendo enviado de si mesmo o Filho. Veja que interessante, né, essa tradução da textual colocar essa forma. Porque pela lei você tem que fazer por você, e você não pode. Mas o que era impossível para a lei, mandando você fazer por você, Deus fez de si mesmo, por você. O que Deus fez, irmãos? Enviou o Filho. Amados irmãos, a lei manda você fazer por você. Você e eu não podemos fazer. Aí Deus faz de si mesmo, por nós. Ele enviou o Filho. E o que acontece? Presta atenção nesse termo agora. Em semelhança de carne de pecado. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. Por causa do pecado, a nossa carne se tornou o quê, irmãos? Se tornou uma carne fraca. Agora eu vou entrar numa questão aqui com os irmãos, e eu peço que os irmãos ponham muita atenção. Por que Paulo não falou que só que Deus enviou seu Filho, levando ele a subir a carne, ou que ele se tornou carne, como João fala? Quando João fala o verbo se fez carne, ele está falando que o Senhor Jesus se tornou um homem por completo. Carne ali tem um contexto de homem completo. E também, por que João não fala, e Paulo muito menos aqui, não fala que ele se tornou um homem? Porque é o seguinte, irmãos, o homem sempre foi homem, nem sempre ele foi carne no sentido que a Bíblia dá para a palavra carne. A carne significa vida fraca, transitória. Depois passa a significar também, como nós estamos vendo aqui, por causa da queda, no caso dos pecadores, ela significa o corpo caído, a alma caída e o espírito caído. Quando não está falando do homem no seu estado caído, está falando pelo menos do homem no seu estado fraco, de transitoriedade, certo? Por exemplo, Isaías 40, toda a carne é como? A erva, e toda a sua glória é como? Como é que é, irmãos? Vou fazer com o irmão Delcio aqui, fala, repete aí para mim, completa para mim. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Então, a carne é sinônimo de transitoriedade, de fraqueza, de algo passageiro, algo que não dura. Por exemplo, quando está falando do sofrimento, das fraquezas corporais de Cristo e do que ele teve que passar de sofrimento transitório, ele fala assim que Jesus nos dias da sua carne. Que impressionante, irmãos. Então a palavra carne, quando fala do homem caído, está falando do homem caído nas três partes. Quando fala do Senhor Jesus ou da humanidade em geral, está falando pelo menos da transitoriedade, da fraqueza inerente do corpo humano. Só que o homem se tornou isso por causa do quê? Por que o homem passou a ter um corpo fraco? É aqui que eu quero que os irmãos ponham toda a atenção. O corpo de Adão, vou fazer a seguinte questão com os irmãos aqui. Quando Deus criou Adão do pó da terra, Adão tinha um corpo igual o meu e o seu depois da queda? O que os irmãos acham? O corpo dele, a destreza física de Adão era igual à nossa? O que os irmãos acham? O poder racional de Adão era igual ao nosso? Não. Como é que nós sabemos disso? Olha, irmãos, Adão deu nome a todos os seres viventes. Se você me dá uma folha com 100 nomes de animais aqui, eu vou ler os 100, quando chegar nos 20, eu já vou ter esquecido os 10 primeiro. E dar nome na Bíblia, sempre entenda que nunca significa só um nome bonitinho, porque o nome é bonito. Nome significa dar aquela designação para o qual a coisa foi criada. Então ele tem que entender o funcionamento de cada coisa para dar um nome que equivale ao significado da coisa. Nome significa, usando a palavra do irmão Gino também, o que a coisa é. Por exemplo, Abraão chamava Abrão, pai exaltado. Deus falou, não, eu quero um pai, mas não exaltado. Eu quero um pai de multidões. Abraão será o seu nome. Os irmãos estão vendo? Mudança de nome é uma mudança da coisa. Então, quando Adão deu o nome, significava que ele entendia o funcionamento de cada uma das coisas que ele estava nomeando.
A zoologia não dá conta de fazer isso hoje. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está dando para acompanhar? Então, qual era o nível de inteligência de Adão? A pesquisa fala que o homem não usa nem 3% do cérebro mais. E a destreza física? Você sabe que tamanho que era o jardim do Éden? A Bíblia fala que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Que tamanho que era esse jardim, irmão? Pegava pelo menos 3 continentes. É porque diz que saiu um rio do jardim e se dividia em 4 braços. Só que se você for ver a dimensão daquele lugar, eu sugiro que os irmãos assistam uma série do irmão Christian chamada de Dante e Berseba. E ele mostra, pelos dados dos rios, que o jardim do Éden, muito provavelmente, era todo o deserto do Saara. Ou seja, uma coisa quase do tamanho do Brasil. E o homem tinha que cuidar desse jardim. Cuidar de um jardim desse. Se mandar eu limpar esse salão aqui, chegar na parte da tarde, eu já estou exausto. Pôr na língua para fora. Adão tinha que cuidar de um jardim muito grande, irmãos. E a palavra guardar ali é guardar de vigilância mesmo, contra um inimigo que está vindo. Havia já a queda dos anjos, já havia acontecido. Satanás estava à espreita. Adão tinha que vigiar, cultivar e guardar o jardim. Então o corpo, o que eu quero dizer aqui para os irmãos, não estranhem se eu levantar aqui quando eu me empolgar, tá? O que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui é o seguinte, irmãos. O corpo físico de Adão, a constituição física dele, não era a mesma que a nossa. Vamos chamar o corpo de Adão, por ter uma designação de corpo edênico. O corpo do estado da inocência. Forte. Pleno, vigoroso. Está dando para entender? Sem pecado, inocente. Não era santo, mas era inocente. Puro. Perfeito no que diz respeito a tudo que é harmonicamente humano de forma legítima. Nós não temos isso. O nosso corpo, por causa do pecado, aconteceu toda essa tragédia que nós estamos descrevendo aqui, e o nosso corpo foi caindo e se tornou mortal e habitado pelo pecado. Enfraquecido, nossa mente foi nublada, ela não consegue mais, por causa do que transita de maldade em nosso corpo, entender as coisas sem a maldade, sem o obscurecimento. Nós não temos nem mais a capacidade de memória intelectual que Adão tinha. Então, nosso corpo é o corpo do pecado, a Bíblia vai chamar. O corpo de Adão, a Bíblia não dá esse nome para o corpo dele, mas eu vou falar por causa que é o estado do corpo antes da queda, do corpo edênico, certo? Forte, destro, harmônico. O corpo do homem depois do pecado é o corpo do pecado, é o corpo que o pecado toma como residência. É interessante como o apóstolo Paulo personifica o pecado em Romanos 7, como uma vida dentro do corpo. De tão forte, de tão poderosa que essa natureza contra Deus dentro do nosso corpo, irmãos. Então, tá claro, né? Aí o que Deus fez? Por causa desse pecado que habita no nosso corpo, nós não tínhamos condição de cumprir a vontade de Deus e obedecer a Deus. O estado edênico perdemos para sempre, no que tange a nós. Não é possível que ele seja restaurado. Nós não temos força para isso. Então o que Deus fez? Deus disse enviou o Filho. Agora presta atenção como é que Paulo coloca isso aqui. Ele não fala que o Filho se fez só homem, porque é possível ser homem sem ser carne fraca. Adão era homem num corpo sem fraquezas. Você está entendendo? Está dando para entender, irmãos? Mas a Bíblia não diz que Deus enviou o Senhor Jesus num tipo de corpo igual ao de Adão? O corpo de Adão não suava, o suor é a marca da queda. Eu pergunto para os irmãos, porque o homem caiu, o corpo se tornou fraco e passou a suar. Agora presta atenção que eu estou colocando aqui com muito cuidado. O Senhor Jesus não tem o pecado nele. Ele é santo, perfeito. Mas o tipo de corpo que ele escolheu para vir fazer a redenção é um corpo que parecia corpo pecaminoso. Não parecia com o corpo edênico de Adão. O que eu estou querendo dizer, irmãos, vou ficar de pé, não aguento. O que eu estou querendo dizer aqui, eu não sei como é que vai sair a gravação aí, meu Deus do céu, eu vou sentar, vai. É que eu me empolgo, me perdoa. Eu não sei se eu tiro, se eu deixo, vai, vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é o seguinte. O Senhor Jesus poderia ter vindo fazer a redenção num corpo igual ao de Adão.
Não num corpo de semelhança de carne de pecado. Como que é a carne do pecado? Como é que a carne do homem ficou por causa do pecado? Ela se tornou uma carne vigorosa, uma carne forte, eu estou dizendo carne aqui, é carne de estrutura muscular mesmo. Esse corpo que o homem tem por causa do pecado é um corpo forte, harmônico, poderoso, destro como o de Adão? Não, irmãos. A prova disso é que se eu viajar, nós viemos de viagem lá de São Paulo, chegou aqui à noite tombando, dormindo. De carro. Mas podia vir de ônibus também. Ia dormir no ônibus, ia dormir dentro de casa. Não tem força para nada. É um corpo que está envelhecendo, que está morrendo, que está suando, se decompondo. Mesmo vivo, você está morrendo a cada dia. Se enfraquecendo, perdendo cada vez mais a dignidade do corpo edênico, porque você não tem mais ela. O nosso corpo é um corpo fracassado, um corpo que a Bíblia chama de fútil. Quando Paulo fala em Romanos 8 que toda a criação ficou sujeita à vaidade, a palavra ali é futilidade no original grego. É como uma engrenagem que foi criada para rodar e nunca consegue rodar o ciclo completo. Parece que sempre alguma coisa estraga. Assim está o estado do nosso corpo e de toda a criação. Por causa do pecado, o corpo se tornou parecido com algo que tem pecado, está entendendo? Quando você olha para qualquer homem hoje, você sabe que ele tem pecado, só de olhar no corpo dele. Por quê? Se não fosse assim, os irmãos não usariam cosmético. Se não fosse assim, você não tingiria seu cabelo. Se não fosse assim, eu não precisaria ir para a academia. Estou indo. Fiquei feliz, porque apesar do João falar que eu fiquei sem ir na academia, assim que ele me olhou, mas a irmã Ana Paula falou: irmão, você emagreceu. Mas irmãos, isso é o corpo do pecado. E é a semelhança de um corpo pecaminoso. Não estão entendendo, irmãos? A semelhança da carne de pecado é uma carne fraca. É isso que demonstra que o pecado está habitando nessa carne. Nós ficamos sabendo que o pecado está dentro de um corpo porque esse corpo é fraco e fútil. Agora, Paulo não disse que o Senhor Jesus assumiu o pecado. Nunca. Ele é santo e perfeito. Mas ele assumiu o mesmo corpo semelhante ao pecado. Embora ele pudesse, se ele quisesse, ter vindo num corpo igual ao de Adão. Eu não sei se isso impressiona você. Eu fico comovido, irmãos, com o amor de Deus. Ele poderia ter vindo num corpo igual ao de Adão. Ele não é o último Adão? O segundo homem? O homem original? Aliás, só tem 2 homens? Adão e o Senhor Jesus, só tem 2 homens. Mas esse segundo homem não veio num corpo de um homem igual lá do Éden. Ele aceitou vir num corpo que estava fraco, que estava sujeito a limitações, que estava sujeito a suar, a sofrer. Não era um corpo igual ao de Adão, ele se cansava, irmãos. O texto de João diz que ele, cansado da estrada, sentou no poço. Por que João põe ênfase nessas coisas? Para dar a tônica que Paulo não explicou totalmente aqui. Que o corpo dele era um corpo de semelhança de carne pecaminosa. Não era um corpo edênico, também não era um corpo pecaminoso, não é isso que Paulo está falando. Mas era um corpo que nem era igual ao corpo de Adão, mas também não era um corpo igual ao nosso, habitado pelo pecado. Mas era um corpo que ficava igual ao corpo de um pecador. Você olhava para ele, parecia até que ele era pecador, porque ele se cansava igual um pecador. Ele suava igual um pecador. Agora o suor veio por causa que o pecado habitou no corpo, né? Agora olha a maravilha que Deus fez. Deus deu um corpo para Jesus que era capaz de suar sem ter o pecado que provoca o suor. É isso que Paulo quer dizer com isso. Agora sabe para que Deus fez isso, irmãos? É aqui que vem a questão. Oh Senhor, que maravilha. Sabe para que Deus fez isso? Porque quando o pecado habitou em nós, como eu falei aqui, a Bíblia fala que é o corpo desta morte, porque a morte está operando e matando o nosso corpo. E por que ela está fazendo isso? Porque o pecado reside nesse corpo e o escraviza. Só que a Bíblia fala também,
Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. E a vós, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo a tendência deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora mesmo está energizando nos filhos da desobediência. Eu gostei da tradução da textual aqui, ela foi mais feliz e fiel ao grego. Porque você foi lá, o Espírito atua, parece que Satanás vem lá, põe um negocinho e sai. Não é isso, não. O que o texto grego está dizendo, o verbo é energizo, é que assim como um imã atrai as partículas de ferro, assim que Satanás, o espírito dos ares, há uma força nos próprios ares, contrária a Deus. E esse poder, eu vou chamar de quase poder mediúnico, de mediunidade quase, aquela coisa que transita, que penetra os seus pensamentos, que se tira de você mesmo. Irmãos, como é que você explica a maldade que certas pessoas cometem? Certos pensamentos, certas coisas. É uma energização. Essa é a palavra. Satanás, ele tem pista de pouso na carne do homem. Por isso o irmão li no estudo vida de Romanos, ele fala que a carne é um composto maligno. O que é a carne? É a composição da morte, do pecado e do diabo. Essas três coisas encontram pouso na carne do homem agora. Porque o homem se tornou carne, habitado pelo pecado, e uma carne fraca, Satanás consegue fazer com ele o que quiser nessa esfera. Os irmãos estão vendo como que foi terrível, então, o que aconteceu conosco? Eu poderia passar a noite toda aqui só falando desses dardos inflamados do maligno, dessa energização, dos tipos e graus dessa energização, opressão demoníaca. Irmãos, a coisa é muito séria. Tem pessoas se internando, indo para psiquiatra e não vai resolver. Porque a coisa tem a ver com o inimigo de fora, mas que energiza totalmente, que impulsiona. Quer dizer, o pecado já está na carne, mas é como uma pólvora que já está em nós, mas o fósforo que risca é sempre o diabo. São os espíritos imundos dos ares que provocam os sentimentos e as emoções alteradas. Os irmãos estão entendendo? Agora veja só, Paulo vai dizer em Romanos então, que todavia o Senhor Jesus assumiu um corpo de semelhança de carne pecaminosa. Não um corpo pecaminoso, e nem um corpo igual de Adão. Era um corpo que era semelhante a um corpo de um pecador, porque era fraco como de um corpo de um pecado, de um pecador, mas não tinha o pecado, mas também não era destro, forte, igual de Adão. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Eu vou falar já, mas vamos ainda meditar numa outra coisa. Em João capítulo 2, vamos lá também. João capítulo 2. Isso também vai ajudar a gente a responder aquela perguntinha que às vezes eu já vi pessoas e crentes fazerem. Se o Senhor vai glorificar o nosso corpo e libertar totalmente da escravidão do pecado, num abrir e fechar de olhos, estalar de dedo, por que ele não faz isso agora? Seria mais fácil? Por quê? Ele permite. Por quê? Por permissão dele. Não que ele está concordando com essas coisas, esses males em nós, mas ele está permitindo. Toda vez que ele não quisesse permitir, ele estalava o dedo e nós seríamos glorificados agora mesmo. Por que ele está permitindo isso? Então isso vai ajudar a gente a entender as razões de Deus. Teodiceia. Parte da Teodiceia. Então João 2, na textual é o primeiro evangelho, né? Capítulo 2. Quando o Senhor Jesus, ele chega no templo, ele vai purificar o templo. Os irmãos sabem, ele vira as mesas, ocorre toda aquela cena.
E aí diz o apóstolo João, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz que isso aconteceu para que se cumprisse. Versículo... Vamos ler o versículo 20. Não, vamos ler do 16 ao 20. E disse aos que vendem as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai casa de mercado. Foi-lhe recordado a seus discípulos que estava escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Interviram então os judeus e disseram-lhe: já que fazes estas coisas, que sinal nos mostras? Respondeu Jesus e disse-lhes: destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Disseram então os judeus: durante 46 anos foi edificado este santuário e tu levantarás em 3 dias? 21. Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. O versículo 17 fala: foi-lhes recordado aos seus discípulos, que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69. Davi, 1000 anos antes do Senhor Jesus fazer isso, profetizou esse ponto. Quando você vai no hebraico olhar essa expressão consumir, usada aqui, dita por Davi no Salmo 69, o hebraísta Delitier diz que é... Olha, irmãos, eu vou tentar parafrasear o que ele fala. Ele diz assim, que o que significa consumir ali? Significa que o corpo, a estrutura humana do Senhor Jesus, por causa do embate com o pecado todo dia, envelheceu e foi morrendo de forma precoce. Sabe por quê? Porque embora ele não tivesse pecado, ele tinha que lidar com os pecados e sentir as angústias que os pecados provocavam nas pessoas todo dia. Agora veja só, ele não é como nós, porque eu e você somos tão miseráveis por causa da queda, em nós mesmos, né? Em Cristo somos abençoados, mas em nós mesmos somos miseráveis. Nós somos tão miseráveis em nossa queda que nem sentir toda a desgraça que o pecado causou a gente consegue sentir. Nós não conseguimos sentir a dor que um pecado causa de verdade. Deixa eu ir um pouco mais além. Isso significa que nem a condenação que nós vamos experimentar, nós vamos sentir em todo o seu rigor. Só houve um homem que sentiu tudo que significa as dores do inferno. Jesus, quando estava pregado nas últimas 3 horas. Sabe por quê? Porque ele é o Santo de Deus. Então veja, irmãos, agora mais um pouquinho, porque aqui é Terra Santa, a gente tem que ir solene isso aqui. O Senhor Jesus tem 2 naturezas, divina e humana. A natureza divina é infinita, perfeita, eterna, atemporal. Mas ela está de alguma forma, pelo poder habilidoso do Espírito Santo, unida, tecida, entretecida com a natureza humana. É uma pessoa com 2 naturezas. A pessoa do Logos divino possui 2 naturezas. Essas 2 naturezas fazem o quê? Quando ele sente uma dor, isso os teólogos chamam de uma palavra que em latim, se eu não me engano, chama communicato idiomantum, que significa a comunicação das propriedades. Ou seja, como que Deus em si é não passional. Por isso Agostinho ora nas confissões: amas e não tens paixão. Deus não é movido a nada externo a si mesmo. Deus não pode se surpreender. Deus não tem movimentos. E movimentos, como se fala ali naquele termo aristotélico, que significa Deus não pode ser coagido por nada que não for Ele mesmo. Até o amor de Deus por nos amar é por amor a si mesmo. Você está entendendo? Deus não amou nenhum de nós porque Ele viu alguma coisa em nós que o levou a amar. Por isso Ele fala em Ezequiel: saiba toda a casa de Israel que o que eu estou fazendo por amor ao meu nome, a minha glória. Todos os motivos de Deus são encontrados em Deus mesmo. Deus não é passional, irmãos. Está dando para entender? Agora, a natureza humana de Jesus, essa é passional. Ele pode se surpreender. Ele pode ser afetado por dor, por sentimentos externos a ele. Ele pode. Mas isso não muda a essência dele. Essencialmente, como Deus, ele não é afetado. Agora veja que coisa impressionante. Agora não me peço para explicar isso, porque eu não sei como que isso ocorre. O que ocorre é o seguinte: por ele ser Deus, ele é onisciente, certo? Ele conhece tudo de forma perfeita. Só que por ele ser Deus, ele não sabe, por exemplo, na natureza divina, que é bem-aventurada em si mesmo, ele não sabe o que é sentir dor.
Deus não sabe em si o que é sentir dor. Mas quando Jesus toma aquele tapa na cara do soldado, ele levanta e fala assim para o soldado: por que me feres? Quando o lado humano de Jesus tomou o soco, a dor foi sentida com toda a compreensão da divindade. Os irmãos prestaram atenção, irmãos? O que eu estou querendo dizer? Então, quando Jesus tomou aquele soco, a dor foi plenamente compreendida pela primeira vez. Porque antes de Jesus tomar aquele soco, nem um homem que foi esbofeteado a noite inteira entendeu tudo que era dor. Você quer saber por quê? Por exemplo, você dá um tapa na cara de qualquer homem, a raiva já sobe, o instinto de defesa já é altamente... E o que acontece? Você já está nublado pelo pecado, pela queda do seu corpo, você não consegue nem entender tudo que implica aquela dor. Mas isso não ocorre em Deus. Quando Deus tomou aquela bufetada no rosto, por meio da encarnação do Senhor Jesus, Jesus sentiu, pela comunicação das propriedades, foi como o homem que ele apanhou. Mas tudo que ocorre na natureza humana é comunicado para a divina. E tudo que ocorre na divina é comunicado para a humana. Por isso que ele podia ser humano sem pecar, porque era a natureza divina que sustentava a perfeição humana dele. Mas por outro lado, ele podia ser Deus e sentir todas as implicações dos sofrimentos com total perfeição, como eu e você nunca vamos sentir na nossa vida. Sabe o que isso faz, irmãos? Faz dele um sacerdote idôneo e compassivo. Que você e eu nunca vamos poder dizer que não entende o que é sofrer. Está dando para os irmãos acompanhar, irmãos? Então, agora imagine, se ele é Deus e homem, quando ele tem que lidar com o pecado, ele tem toda a compreensão de Deus acerca do pecado. O que Deus sente em relação ao pecado, irmãos? A gente não tem nem ideia. Nós somos pecadores, a gente peca. A Bíblia fala que o pecado, no nosso caso, ainda dá até certo prazer. A Bíblia fala dos prazeres transitórios do pecado. Deus não sente prazer no pecado, mas nosso ser caído sente. Agora imagine o Senhor Jesus, o Santo de Deus, Deus encarnado, andando nessa terra, tendo que ver o pecado dos homens ser cometido, ter que se relacionar com esses homens. Ele sente isso em todo o âmago, porque ele é Deus. Mas a estrutura que ele tem para suportar isso é uma estrutura humana fraca. Por isso a humanidade dele começa a envelhecer mais cedo. Começa a morrer mais cedo. Por isso os judeus olham para ele e falam que com 30 anos ele tinha aparência de 50. Ele estava desgastado. O irmão dele, Tchê, então, fala que esse consumir aqui é como um carvão que está em brasa e ele começa a... O fogo vai apagando e aí vai ficando aquela cinza cobrindo a brasa. Assim era Jesus, o zelo da tua casa, aquele ardor de paixão por Deus, de santidade, da vontade de Deus ser feita, e ele ter que lidar com o pecado todo dia, ter que sofrer, irmãos, a rejeição dos homens, a maldade dos homens contra ele todo dia. Aquilo fez ele começar a morrer de forma antecipada. A cruz foi só o ápice da morte, mas ele todo dia tomou a cruz. Todo dia ele era alguém debaixo do processo da morte. E ele começou, irmãos, a se desgastar por amor a mim e a você. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Irmãos, para pensar um pouquinho. O que significava Jesus estar sentindo essas dores? Esses sofrimentos? Ele era Deus e compreendia plenamente tudo o que acontecia, mas a estrutura que ele tinha para suportar isso era humana. Você já imaginou que você saber... Quando você faz uma coisa muito má, você tem que pedir perdão para uma pessoa, às vezes você não consegue nem dormir. Você rola na cama a noite toda, porque a sua consciência não tem paz, por causa de um ato errado que você está sabendo que você cometeu, ou que você sabe que uma outra pessoa fez contra outra, aquilo tira sua paz. Agora eu e você, que não sabemos nem direito o que é ser santo. Agora imagine o santo de Deus, aquele que recebeu o Espírito sem medida. O Deus encarnado, conhecendo tudo, e tudo que cada coisa implica, mas tendo só um corpo humano em semelhança de carne pecaminosa, para vencer tudo isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora vamos lá, aqui que vai chegar o ponto. Por que Deus fez desse jeito? Por que ele não enviou o Senhor Jesus num corpo igual ao de Adão? Não era num corpo igual ao nosso, então ele não podia nem ser nosso Salvador. E não tem possibilidade de Deus pecar. Longe de nós pensar tal coisa. Mas por que pelo menos não num corpo igual ao de Adão? Sabe por quê? Porque ele só pode salvar totalmente tudo que ele assumiu totalmente.
E outra coisa, irmãos. Vamos voltar para Romanos 8,3. Vamos voltar lá. Eu vou concluindo aqui já. Romanos 8,3. Ele diz assim, que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne de pecado. Não com o pecado da carne, mas em semelhança de uma carne que parecia uma carne pecaminosa. Ou seja, uma carne fraca. Por isso, 2 Coríntios 13 vai dizer que ele foi crucificado em fraqueza. E diz assim, em semelhança de carne de pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Foi por causa do pecado que o corpo do homem se tornou fraco. Agora Deus enviou o seu Filho num corpo fraco, e esse corpo fraco que é por causa do pecado, e nesse corpo fraco de semelhança de carne pecaminosa, o que Deus fez por meio de Cristo? Ele condenou o pecado. Irmãos, agora eu vou concluir aqui. Tá? Não é pegadinha não é a pegadinha do autor de Hebreus que vai acabar e não acaba. É verdade. O que isso significa? Significa o seguinte, cada vez que o pecado se apresentava diante do Senhor Jesus, a história de todo homem com relação ao pecado é que o pecado reinava na carne desse homem e todo homem não conseguiu ficar sem ceder em tudo ao pecado. Certo? Agora em Jesus, o que acontece? Toda vez que o pecado era colocado diante dele, ele estando numa carne não igual de Adão, forte, vantajosa, num corpo, né? Harmônico, que nem suava, que nem se cansava, com destreza elevada. Não, era um corpo que suava, era um corpo que cansava, era um corpo que se fadigava, que se entristecia, que se envelhecia até de forma precoce. Nesse corpo, todo momento ele dizia não ao pecado. E ele condenava o pecado na própria esfera onde o pecado era vencedor. Está dando para entender, irmãos? Isso é o que glorificou a Deus, porque cada hora que o pecado se apresentava, pela primeira vez nesse universo, Deus tinha um homem que não cedeu em nada ao pecado, estando num corpo onde o pecado reinou em todos os outros homens. Deus condenou o pecado por meio de um homem em semelhança de carne pecaminosa. Satanás se gabava, batia no peito, de que desde que nós nos tornamos carne fraca, ele faz o que quer conosco. Mas aqui está um homem, que numa carne igual à nossa, não numa carne igual de Adão, não num corpo edênico, num corpo de semelhança de carne de pecado, disse não ao pecado, e expôs e envergonhou Satanás. Toda vez que o pecado se apresentava com uma sutileza, ele reprovava as obras das trevas, ele denunciava o que elas eram pelo nome. E assim ele foi envergonhando, cada não que ele dava era um tapa na cara de Satanás, era uma vergonha para Satanás. Porque Satanás, quando vai diante de Deus, até no caso de Jó, Deus pergunta para ele de onde vens, ele fala de rodear a terra e passear por ela. A palavra no original significa que ele marcha como um general pisando cabeças derrotadas. É assim que ele desliza pela terra, ninguém se opõe a ele em resistência. Havia um homem chamado Jó, que até certo ponto fez ele parar. Mas nem Jó passou no teste, irmãos. Jó foi justo no que diz respeito a não pecar em conduta. Mas os seus pensamentos não foram em tudo harmônico com Deus, e ele mesmo confessa isso. Mas aqui está um homem, irmãos, que mais do que Jó sofreu, que mais do que Jó suportou dores, mas na sua carne ele disse não. E toda vez que o pecado vinha, ele dizia não. E o que aconteceu? Deus exibiu a vitória de Cristo na carne sobre o diabo. Na carne do Senhor Jesus, o diabo não teve vez. Então Jesus fala, aí vem o príncipe desse mundo, mas ele nada encontrou em mim. Oh, irmãos, um homem em semelhança de carne pecaminosa, nem numa carne forte. Ele não estava num jardim quando ele enfrentou Satanás, ele estava num deserto. Ele não estava suprido, ele estava com fome. Ele não estava descansado, ele estava exausto.
Ele não estava cercado de árvores e sombra, ele estava afetado pelo calor escaldante. Então o tentador se aproxima. Mas o tentador é exposto. E como diz o irmão Captain Morgan, depois desse dia, Satanás foi tirado de trás das cortinas para sempre. Nós podemos ver quem realmente é o mentiroso. Nós podemos ver quem realmente glorificou a Deus como Deus merecia ser glorificado. E não em um corpo igual de Adão, mas num corpo de semelhança, de carne pecaminosa, num corpo igual o meu e o seu. Sabe para quê? Agora eu vou concluir aqui. Para que eu e você reproduzisse a mesma vitória num corpo igual. Sabe por quê, irmãos? É aqui que vem a questão. E aí vamos terminar lendo o versículo que fala do cântico do mistério da piedade. Aquilo que Deus fez na carne do Senhor Jesus, para Deus não é o bastante Jesus ter vencido Satanás dessa forma. Deus quer reproduzir a vitória de Cristo na minha e na sua carne fraca também, para que aquilo que nada é reduza o que pensa ser a nada, para que aqueles que não são reduzam a nada os que são. É na carne fraca. Se ele glorificasse o nosso corpo agora, não ia ter o gostinho da vitória. O Elcio entende bem disso, é o moral do exército. É quando... Eu acho que os irmãos devem entender o que ele está falando. O irmão Wagner também entende bem disso. É aquele gosto do triunfo. É o tom da vitória. Irmãos, Deus não quer só vencer Satanás, Ele quer humilhar Satanás e glorificar o seu Filho. E o que dá mais glória não é o Holyfield destruir uma menininha, não é o Holyfield ganhar de uma menininha, mas é uma menininha conseguir derrubar o Holyfield. Isso é que dá glória. Quem treinou essa menina? Quem que capacitou ela? Irmãos, Ele quer exibir a vitória de Cristo na minha e na sua carne. Então, quando as tentações e o pecado vêm, quando o mundo ou qualquer coisa tenta se senhorar de nós, e nós nos santificamos, e nós dizemos não, nós estamos tendo o privilégio de mais uma vez expor Satanás, de mais uma vez dizer que a cabeça dele foi esmagada, de mais uma vez mostrar que é possível vencer em carne, e que ele perdeu. Porque um dia, irmãos, todos nós vamos estar libertos desse corpo, vamos estar glorificados, e lá todos nós vamos amar a Deus mesmo. Igual o irmão John Newton escreveu, é débil o nosso coração e frio o sentir. Mas ao te vermos, vamos dar um louvor mais digno a ti. Claro, liberto das amarras do corpo caído, da carne, da consciência, da paixão, do diabo. Aí todo mundo vai louvar a Deus. Mas o gostinho é agora, irmãos. É agora que tem a oportunidade. É agora, quando tudo está escuro, quando nós não vemos nada, como diz o irmão Gino, está imitando ele aqui, quando nós só intuímos, quando nós não vemos, quando está tudo trevoso, quando o diabo que viu virou as costas, quando o diabo que estava na luz virou as costas, nós que nascemos nas trevas dizemos sim para Deus. Isso o confunde, isso envergonha Satanás. Porque ele tinha tudo e virou as costas. Nós não temos nada, nós nascemos no pecado, vendido à escravidão do pecado, irmãos. Nas trevas. Mas mesmo com esse corpinho aqui, com essa fraqueza, pela graça dele nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos, eu não concordo com essa miséria que eu sou. Eu sou isso, mas eu não concordo com isso. Tu tens a razão. Tua redenção é boa. É a ti que eu quero. É a ti que eu escolho. Só a tua vontade é perfeita. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse é o tom da vitória. E Ele quer exibir essa vitória também em nós. Aquilo que já aconteceu em Cristo, à medida que Ele vai se formando em nós, vai sendo formado também em nós. É na carne que nós vamos ter oportunidade. Cada pecado que tenta você, cada soprada que o diabo dá e você diz não, é o tom da vitória de Deus. Vamos ler 1 Timóteo 3,16, concluir.
É com base nessa vitória que ele logrou. Aí você fala assim, mas como é que eu posso viver isso? Você pode viver isso porque tudo que ele conquistou, toda essa vitória que ele conquistou em si, no Espírito é sua. No Espírito é sua. Toda essa vitória que ele conquistou, o Espírito Santo colocou dentro dele. E agora o Espírito Santo é o Espírito composto. O Espírito Santo é o Espírito que carrega as virtudes elevadas do Senhor Jesus para reproduzir em mim e em você a mesma vitória que ele logrou. Nós temos o óleo da unção dentro de nós, irmãos. Mas eu vou parar aqui, não vou falar do óleo da unção, senão nós não íamos parar. Mas, irmãos, que coisa preciosa. Está tudo feito. E aí o que vai acontecer? É por isso que a ordem do mistério da piedade em 1 Timóteo 3,16 segue nessa ordem aqui. Vamos lá. Quem achou pode ler. 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Os irmãos perceberam a ordem que esse versículo é colocado? Todo mundo canta, a gente tem até um cântico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, todo o poder lhe foi dado nos céus e nada. E aí a gente canta esse versículo, né? Manifestado em carne, justificado. Só que quando os irmãos cantam, eles aplicam isso a Jesus. Porque, claro, Jesus é Deus manifestado em carne, sim, mas não é do Deus manifestado no Jesus individual que Paulo está falando aqui. Porque você percebeu a ordem que ele escreve o versículo? Aquele, ou Deus foi manifestado na carne, certo? Aí você pode falar que foi a encarnação de Cristo. Mas continua o versículo, a próxima linha. Irmãos, isso aqui é tão grande. Sabia que isso aqui era um cântico da igreja primitiva? É um dos poucos textos onde Paulo cita um cântico da igreja primitiva. Os irmãos cantavam isso nos dias de Paulo. O pessoal está escrito por confissão unânime. Grande é o mistério. Ou seja, é uma coisa que a igreja confessa. A igreja da época de Paulo confessava isso. Era um cântico que eles cantavam, uma profissão de fé. E o que eles falavam? Aquele que foi manifestado em carne. Deus foi manifestado em carne. O que mais? Justificado em espírito. Isso se aplica a Jesus? Sim, também. Mas vamos lá, qual é a próxima linha? Foi visto pelos anjos. Proclamado entre os gentios. Peraí, irmãos. Proclamado entre os gentios? Jesus foi proclamado entre os gentios antes de ascender à glória? Qual é a ordem dos evangelhos que o evangelho conta pra gente? Primeiro ele foi recebido na glória, depois os apóstolos anunciaram ele entre os gentios. Mas a ordem está invertida aí. A ordem aí está falando que ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido e recebido na glória. Ué, mas a ordem com Jesus é manifestado em carne, justificado em espírito. O que mais? Contemplado pelos anjos, recebido na glória, pregado e crido. Paulo está falando de Jesus ou do Cristo místico? O que os irmãos acham? Sabe quem é o Deus manifestado em carne aí? Sabe quem é o Cristo que está sendo recebido na glória aí? Paulo está falando do processo, irmãos, de Cristo ser formado em nós e ser recebido na glória em nós. Quando nós formos recebidos na glória. Paulo está querendo dizer, deixa eu colocar melhor para vocês. Paulo está falando do Cristo igreja. Paulo está falando que Deus foi manifestado em carne, na minha e na sua carne. A prova disso é que Deus vai ser manifestado na nossa carne, vai ser justificado no nosso espírito, nas partes mais essenciais e puras do nosso ser. Deus vai ser vindicado, como foi vindicado em Jesus. Deus está querendo ser vindicado no meu e no seu viver. E aí depois disso, sabe o que está acontecendo? O que Paulo está querendo dizer aí, à medida que Cristo está se formando na igreja, os anjos estão contemplando. Porque não é o que está escrito em Efésios 3? Que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades. Você está arrancando susto de anjo. Cada hora que uma pessoa te ofende, que o pecado te tenta e você reage como Cristo agiria, os anjos falam...
Olha só. Agora tudo faz sentido. Os anjos estão assistindo. E depois que os anjos assistem, se admiram. Pedro fala que eles ficam olhando até pelo buraco de uma fechadura, tentando entender essa cena, esse filme. Essa é a história que o universo está interessado. Cristo se formando em nós. E os anjos estão assistindo. Aí depois que Cristo se forma em nós, admira até os anjos a formação de Cristo em nós, porque não pense você que o que eu e você está fazendo aqui é só para esse grupo de irmãos aqui ou para homens na terra, não. Nós temos o poder de mudar decisões angelicais. Eu não vou entrar nisso agora. A mulher põe véu por causa dos anjos. Os anjos estão assistindo. Os tribunais angelicais, os tribunais dos anjos, são afetados pelo que acontece na igreja. E à medida que Cristo vai se formando, aí ele é pregado. Pregado pela vida. Crido. E o fim? Quando aconteceu o arrebatamento? Recebido na glória. Deu para entender, irmãos? Ou seja, Deus quer reproduzir a mesma história de Jesus em nós. E por fim recebeu o Cristo místico na glória, como ele já recebeu o Cristo individual. Irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos ter a vitória sobre o pecado baseado na vitória dele. Ele cumpriu todas as coisas, então agora não tem desculpa para mim e você viver uma vida derrotada. Porque todos os recursos já foram nos dados. O Espírito está aqui. E o Espírito contém a vida do Jesus glorificado. E essa vida é a vida que venceu num corpo não diferente do meu e do seu. Ele tem recursos. Se você tem uma humanidade fraca, deformada, eu tenho, cada um de nós tem alguma coisa, mas em Cristo nós encontramos todos os recursos. Tudo é nosso nele. Bendito seja o Senhor, irmãos. Por isso ele não nos fez num corpo igual ao de Adão, por isso ele não nos glorificou agora, porque é isso que vai dar o gosto do triunfo. É a hora que ninguém está sendo pelo Senhor, você dizer, eu sou por ti, Senhor. Ah, irmãos. Então, isso nos encoraja a correr a carreira. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Como diz um cântico também, que o irmão Lee escreveu, ele fala, que vitória, que triunfo. Deus aqui se revestiu da humana natureza e seu plano assim cumpriu. Destruiu na cruz o diabo, como o homem ressurgiu. Tendo humanais virtudes, ao sutil Jesus prendeu. E do tentador as provas, como homem, em semelhança de carne pecaminosa, como homem as venceu. Hoje ele e tais virtudes maravilhosas tomo no meu espírito, no espírito meu. Admirável, glorioso, Deus na carne a se mostrar. Sua humanidade hoje vem seu corpo expressar. Sua vida humana eu tenho para a igreja edificar. Irmãos, que o Senhor nos dê graça, porque a santificação não vem pelo seu esforço, não vem pelo meu esforço. Ela vem à medida que nós vamos vendo que Ele venceu. E vamos nos posicionando. E vamos entendendo essa maravilha do amor de Deus. De não ter enviado o seu filho num corpo igual ao de Adão. E de querer reproduzir no nosso corpo a mesma vitória que é de Cristo. Considere então cada oportunidade de tentação, de pecado, cada situação de pecado, quer dizer melhor, e de tentação como uma oportunidade de demonstrar a vitória do Calvário. E que o Senhor nos faça vencedores para a sua própria glória, irmãos. A gente vai continuar, vou parar por aqui. Que o Senhor continue falando melhor ao coração dos irmãos. Perdão por ter alongado, mas que Ele continue nos abençoando nesses dias. Amanhã a gente continua a partir de Hebreus. Amém.